Graça e paz, pessoal. Então, segundo vídeo da série, quem é o anticristo? Nós estamos de novo. Então, como eu me comprometi, vou fazer uma série de vídeos, né, conversando e analisando biblicamente, de forma tranquila, de forma bem calma, bem para que todo mundo consiga compreender, que não seja só para teólogos. A gente que é teólogo gosta às vezes de complicar um pouco as coisas, mas eu prometo que vou tentar simplificar ao máximo. Então, muitos de nós, ou a maioria de nós, né, sempre ouviu falar de um anticristo, de um governo de um anticristo e todas essas coisas. E muitos de nós começou a imaginar que o Apocalipse, o livro da Revelação, trata-se do livro que fala sobre o anticristo e as coisas que vão advir num futuro, né, que seria próximo ou junto ali com a volta de Jesus. Então eu comecei a falar no vídeo passado, vídeo número 1 dessa série, agora nós estamos no vídeo número 2. Se você não viu, por favor, volte lá e assista o vídeo número 1. Eu quero aproveitar agora para te pedir assim, coloca o dedo aí nesse like, compartilha, fala para alguém, posta nas tuas redes sociais, né? Se esse assunto é importante para você, ele interessa para você, e você acha que é importante para os teus discípulos, os teus irmãos, então faz isso, compartilha, né? Comenta. Eu teria o imenso prazer, a imensa gratidão até de poder responder o teu comentário dentro daquilo que a gente puder estar te atendendo, ok? Então eu comecei falando que o Apocalipse não é o livro que trata do anticristo. Na verdade, o anticristo ele é citado nas cartas de João, né? 1 de João, versículo 2,18, você deve ter anotado isso outra vez, 1 de João 2,22, 1 de João 4, do 1 ao 3, e 2ª carta de João 1 ao 7. É nesses lugares na Escritura Sagrada onde aparece, e é apenas nesses lugares onde aparece a palavra, o termo anticristo. Bom, primeiro paradigma, primeira coisa que nós temos que desmontar da nossa mente. O Apocalipse, de fato, ele não trata desses anticristos ou desse anticristo. O Apocalipse não trata em absolutamente de um governo vindouro de um anticristo ou de uma figura enigmática, um líder político, religioso, assim por diante, que seria o anticristo. Na verdade, Apocalipse vai e está falando de muitas coisas, inclusive do final dos tempos, sim, mas ele está falando basicamente até o capítulo 18 da destruição de Jerusalém e do seu templo pelo Império Romano, né, no ano 70 depois de Cristo. Isso pode ser surpresa para muitos de vocês, mas isso que de fato que a interpretação mais equilibrada das profecias, que chama-se interpretação preterista parcial, a visão preterista parcial, né, pode nos dar sobre a interpretação desse livro tão complexo, tão cheio de figuras, tão cheio de imagens, que é o livro de Apocalipse. Então, queridos, a primeira coisa que nós temos que você tem que desmontar do seu raciocínio, Apocalipse não é o livro que fala do anticristo. Ele pode falar de uma besta que surge do mar, de uma besta que surge da terra, ela pode falar dessa besta do capítulo 13, ela pode falar de uma besta do capítulo 17, e esses personagens, né, vamos falar isso um pouco mais para frente, eles têm a sua identificação ao longo da teologia clássica na história, né, como sendo o imperador Nero e o Império Romano, eles se alternando nas suas definições, né? Então, não há margem bíblica para identificar um líder futuro, né? Alguém como um governante atual nos tempos atuais, ou lá da Europa ou dos Estados Unidos, né? Isso não tem uma base firme, exegética, bíblica, né?
Isso vem de um passado, de uma história lá bem mais atrás, que começou no século XIX, né, quando a teologia ela sofreu todo um impacto através dos ensinos de John Nelson Darby, que foi o pai do dispensacionalismo moderno, através da sua divulgação depois nos Estados Unidos por Scofield, né, né, livro de estudos mais famosa, né? Só nos Estados Unidos 10 milhões de cópias. Então, esse ensino, antes disso, ninguém falava de um anticristo pessoal, de uma grande tribulação, numa vinda de Jesus em partes, duas outras partes. Então, disso se trata. Nós estamos tratando aqui de uma escatologia apostólica, a escatologia que Jesus ensinou para os seus discípulos, né? Por isso apostólica, e ela está sendo restaurada no tempo da renovação apostólica aqui no Brasil e no mundo. Mas ela sempre existiu, né? É uma doutrina que usa a hermenêutica do preterismo parcial, que é acadêmica, que é, aliás, uma das mais equilibradas, como eu já falei, métodos de interpretação das profecias. Mas ainda há tempo, eu quero citar então o primeiro versículo onde aparece a palavra anticristo, 1 João. 1 João, né? O 1 João 2,18 vai falar sobre o anticristo, né? Então, amados, não creiais que todo espírito, não creiais em qualquer espírito, mas provai se o espírito vem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir e agora já está no mundo. 1 de João, o verso 4, de 1 ao 3. Então, esse é o pano de fundo, onde João começa a explicar sobre o anticristo, mas ele não fala de alguém pessoal, ele fala de um espírito. E mais adiante nós vamos ver nos próximos vídeos que isso estava se disseminando na igreja na época. Então, João, na verdade, estava lutando, se você analisar as cartas de João, ele lutava contra uma falsa doutrina, um gnosticismo, ok? Que dizia que Jesus não poderia ter vindo em carne, porque a carne em si é uma coisa má. Então estavam negando a encarnação de Jesus, o espírito anticristo, contrário a Cristo, que se opõe a Cristo, que se coloca no lugar de Cristo. E é interessante que Jesus disse, que João diz que é o espírito do anticristo a respeito do qual tendes ouvido. Quem tendes ouvidos? Os discípulos das igrejas que estavam sendo ministradas e ensinadas através das cartas de João, evidentemente. Vocês já têm visto isto, né? Vocês têm ouvido isto, né? E agora já está no mundo, ou seja, no tempo de João, então já havia anticristo, ou já havia um espírito de anticristo. Tá? Então, vamos ficar por aqui. Vamos fazer vídeos um pouco mais curtos para a gente, esse já ficou um pouquinho maior, mas assim que nós formos avançando, nós vamos entendendo daquilo que o apóstolo João está ensinando sobre o anticristo, o espírito do anticristo, ok? Então fica com Deus, fica ligado, compartilha, né? Fica ligado, toda semana eu vou estar lançando um vídeo novo sobre este tema do anticristo, um tema tão quente nesses dias, agora que nós estamos vivendo, com tantas notícias, tanta gente falando da volta de Jesus, de grande tribulação, de arrebatamento secreto, então, e certamente de um anticristo, acordos de paz, etc, etc.
Então, sobre todas essas coisas, eu quero estar trazendo esse entendimento bíblico, né? Eu estou aqui lendo, tomando como base o meu livro chamado Escatologia Apostólica. Quem não conhece, é importante talvez conhecer. E fiquem ligados para um lançamento que está chegando aí em setembro, uma outra obra de nossa autoria que vai falar se nós estamos vivendo nos últimos dias. É uma pergunta onde nós elencamos 12 respostas bíblicas para perguntas muito difíceis. Ok? Fica com Deus, fica no shalom de Deus. Até o próximo vídeo.